nesta terça-feira, 3 de novembro, os americanos vão decidir se vão renovar o mandato de Donald Trump por mais 4 anos ou se vão devolver o poder ao Partido Democrata com Joe Biden. As pesquisas estão muito apertadas em vários estados. Esse é o assunto de hoje com o cientista político Gamaliel Perrussi, da Marietta College, que está em Ohio. Muito boa tarde, Gamaliel. Boa tarde, Elcio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos falar então dessas eleições americanas que chegam então à reta final e vimos aí uma maratona de comícios do Donald Trump, também o Joe Biden se concentrando nos chamados estados-chave para a definição dessas eleições. O ex-presidente Barack Obama bastante envolvido, multiplicando aparições ao lado, né, do seu vice-presidente, o Joe Biden, ou seja, um final de campanha bastante intenso. E as pesquisas indicam, pelo menos na maioria delas, a vitória do democrata Joe Biden. Mas sabemos que aqui nos Estados Unidos, nessas eleições são sempre decididas no último minuto. Gostaria de saber, primeiramente, Gamaliel, qual você acha que deve ser o desfecho dessas eleições? Qual o cenário mais provável? Bom, o que a gente sempre faz é uma comparação com as eleições passadas, não é? Porque as pesquisas indicavam que Hillary Clinton ia vencer e que provavelmente seria essa o final. Então, tem muito medo agora, com aquela experiência de tentar prever. Mas o que eu estou notando é que as pesquisas, comparadas com as últimas eleições, indicam uma mudança do plano eleitoral, de que realmente o Biden está à frente e que o número de pessoas indecisas estão muito menores comparado com as eleições anteriores, agora por volta de 6%. O que aconteceu nas eleições passadas é que existia um número muito grande de indecisos, então, quando chegou perto das eleições, mudaram. Ou não só mudaram, mas fizeram a escolha. Então, isso mudou radicalmente os resultados. Isso não está acontecendo agora. Então, se o Trump vencer, será uma notícia incrível, uma coisa que vai ter muito cientista político tentando explicar, porque agora realmente as previsões são bem diferentes. Esse número de indecisos, embora menor do que nas eleições de 2016, não seria então suficiente para reverter a situação do Donald Trump, que é considerado perdedor nessa eleição? Eu acho que não, porque o número, a vantagem de Biden é muito maior do que aqueles. Mas um outro fator que é realmente parte da peculiaridade americana é que depende de cada estado, não é? Então, os estados chaves que você se referiu, a vantagem não é tão grande quanto as pesquisas nacionais. Então, pode haver uma mudança lá de acordo com os indecisos, mas não, pelo menos é o que a gente verifica agora, parece que não está realmente fazendo diferença. Gamaliel Perrucci, como que você avalia esse final de campanha entre os dois candidatos? Eh, Muito se concentrou nessa questão da pandemia, que, aliás, está tendo um pico aqui nos Estados Unidos, com um número muito grande de casos, né, e também de mortes. Acabou sendo o assunto que predominou, né? Como é que você avalia esse final de campanha, das duas campanhas, tanto do Uhum. Biden quanto do Donald Trump? Bom, isso é o que eu diria que seria uma experiência histórica bem comum, que presidente que está tentando ser reeleito, ele faz uma campanha de acordo com o que foi feito durante os 4 anos. Então, o que faz uma campanha contra
então avalia se o eleitor está de uma forma melhor ou pior. Então, o que está acontecendo agora para o Biden é bem mais fácil dizer que o país está numa crise econômica grave, tem a situação da saúde e também que existe muita ansiedade quanto ao futuro. Então, isso vai pesar muito na decisão de que como vai se qual é a expectativa do eleitor, é que se vai melhorar ou piorar. Gamaliel, estamos vendo aí também muita movimentação até de comerciantes, de empresas que estão colocando barreiras para proteger, né, as suas lojas, os seus comércios, temendo aí uma onda de protestos violentos. Você acha que isso pode acontecer, o que seria realmente algo extraordinário, né, excepcional, se tratando de eleições americanas? Olha, Elcio, essa é a parte triste do que está acontecendo aqui, que infelizmente eu diria que pode. Isso seria uma experiência nova para o americano, mas o país está tão polarizado, está tão dividido, e que existe, que tem assim uma certa angústia e raiva e de que realmente isso pode acontecer. Bom, eu espero que não. Eu espero que haja uma transição com calma com, de certa forma, quieta, né? Mas, bom, um fator importante é que você mencionou no início de que a decisão seria feita no dia 3. E eu acho que não vai haver uma decisão. E esse é o perigo bem grande de que se uma decisão não for feita rapidamente, então vai aumentar essa angústia e também a possibilidade de violência. Porque o que está acontecendo é o seguinte, que o número de pessoas que estão votando pelo correio está enorme, altíssimo. E o número, então, de pessoas que estão votando no dia prevalentemente é republicano. E o número que está votando pelo correio é democrata. Então, o que pode acontecer é no dia, quando estiver avaliando os votos, então vai ter uma percepção incorreta de que os republicanos estão na frente. E então pode acontecer o caso de o Trump se declarar vitorioso de acordo com esses, e depois é que vão contar os votos, isso pode mudar. Então existe a possibilidade do Trump dizer que foi fraude, que foi uma coisa ilegal e não querer ceder a presidência. Gamaliel, você falou em polaridade, né? Você vê que o país está realmente polarizado e vai sair das urnas desse período eleitoral, seja qual for, né, o tempo que vai demorar para se definir, né, o vencedor dessas eleições. O país, então, sai fraturado desse período eleitoral? Muito, muito fraturado. E o que acontece é que, com o passar do tempo, vai piorando, piorando, e que essa foi exatamente a mensagem do Biden, né? No sentido de dedicar a sua presidência a tentar renovar esse laço entre as divisões. Então, esse seria talvez um fator positivo no final, de ver que o mais importante é a união do país do que a ideologia partidária. Uhum. Ok, então. Muito obrigado, Gamaliel Perrussi,
cientista político, professor do Marietta College, em Ohio, pela entrevista ao RF Convida. De nada, disponha.